Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Douglas Corrêa, pessoal, professor de matemática do município de Brejo da Mata de Deus. E hoje a gente vai ter uma aula sobre volume do cilindro reto. É o objeto de nosso estudo hoje, certo? Essa aula vai estar disponível para vocês no portal Educa Brejo e também nos grupos para que vocês possam fazer as atividades. Vamos lá começar a nossa aula. Primeira coisa, pessoal, o que é um cilindro? O cilindro ela é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Olha só, na aula da semana anterior vocês trabalharam sobre volume dos prismas, certo? Então seria a mesma ideia de um prisma, só que um cilindro ele tem um formato um pouco diferente. O formato do cilindro seria esse daqui, ó, certo? Onde ele tem duas bases, que é esse círculo aqui de cima e esse círculo aqui de baixo. São chamados de bases. E todos esses pontos que ligam aqui as duas bases são os pontos paralelos, certo? Então vejam só, os cilindros eles são muito comuns no nosso dia a dia, mas como não olhamos dessa forma, às vezes ele passa despercebido, a gente não consegue visualizar tipo onde é que a gente encontra essas figuras. Mas vejam só, coloquei aqui alguns exemplos para a gente, só para ter uma ideia de como é comum a gente ter formas cilíndricas dentro da nossa casa, na nossa residência. Então, tipo, uma latinha de coca, olha só, ela é circular aqui em cima, é um círculo aqui em cima, essa é uma base, e outro círculo aqui embaixo, que é outra base. E elas estão ligadas aqui por meio da latinha. Acontece com todas as outras, ó. No caso da latinha de milho, da latinha de leite condensado, da garrafinha d'água, lata de óleo, desodorantes, enfim. Tem uma infinidade de coisas dentro da nossa residência que a gente utiliza diariamente, que é um cilindro, certo? Então, hoje, o que a gente vai estudar é justamente o volume, ou seja, o que cabe dentro de uma latinha dessa, por exemplo. Quanto de leite condensado eu poderia colocar aqui dentro? Ou quanto de água eu posso colocar dentro da minha garrafa? Através dos dados do cilindro eu consigo identificar quanto é que cada um deles comporta. Tipos de cilindro. O cilindro ele pode ser reto, certo? Que é nosso objeto de estudo aqui. Ou pode ser um cilindro oblíquo, tá? Quando o eixo do cilindro ele é perpendicular às suas bases, dizemos que o cilindro é reto, certo? E quando o eixo do cilindro ele não é perpendicular às suas bases, dizemos que o cilindro ele é oblíquo. Olha só, coloquei aqui na imagem para a gente diferenciar. Esse é um cilindro reto, o eixo dele ele é perpendicular às bases, certo? Já no caso do cilindro oblíquo, ele não vai ser, ele é inclinado, certo? Ele tem uma inclinação, poderia ver assim. Então, por exemplo, nesse cilindro aqui eu posso destacar o raio, aqui, e esse eixo que eu tracei aqui como sendo a altura desse cilindro. Nesse outro cilindro eu tenho o raio, aqui, só que a altura dele é medida aqui, ó, da base de cima até a altura da base de baixo, certo? Ou aqui do outro lado, mais, certo? Como ele está inclinado, a distância dele, a altura dele vai ser feita de forma diferente. Volume do cilindro reto, esse é o que a gente vai estudar hoje, tá? O volume do cilindro ele é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Vocês já viram isso nas aulas anteriores com prismas. E
todo prisma, toda figura tridimensional, para que eu calcule o volume, quanto ele comporta, sempre vai ser a área da base vezes a altura, certo? Sempre acontece isso. Agora aqui, vale aí a curiosidade que cada figura tem uma base diferente, então tem maneiras diferentes de calcular a área da base, tá? Como a base é um círculo, utilizamos a fórmula da área do círculo vezes a altura desse cilindro. E o cilindro é uma figura geométrica formada por duas bases circulares e a área lateral que liga esses dois círculos. Olha só, como eu falei no slide anterior, eu tenho aqui, eu sei que a base desse cilindro ela é um círculo, então a área do círculo ela é dada por π vezes r ao quadrado, não é isso? Vezes a altura. Então, olha só, o que acontece? Coloquei aqui, tenho a área do círculo, tá? O volume, ele é a área da base vezes a altura. A área da base, como ele é um círculo, ele é isso daqui, ó, tá? πr ao quadrado. Então, se eu quero calcular o volume, a fórmula que eu vou utilizar para volume vai ser essa daqui, ó, que eu destaquei aqui, que eu coloquei aqui, estou fazendo o destaque dela. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, ou seja, só fiz pegar a medida da altura, jogar ela para cá, e a medida da base, jogar ela para cá e multiplicar pela altura. Então, o volume de um cilindro, ele é a área da base vezes a altura. Certo, pessoal? Continuando. Eu coloquei aqui e trouxe para vocês alguns exemplos para que a gente resolva. Tá? O primeiro deles diz o seguinte: calcule o volume do cilindro a seguir. Use π igual a 3. Galera, só lembrando que o valor original de π, certo? Ele a aproximação dele é 3,14. Eu coloquei o valor de 3 aqui para facilitar um pouquinho nossas contas, certo? Mas sempre que vocês tiverem um problema, o valor de π, aliás, não der um valor necessário para π, o que você vai utilizar sempre vai ser 3,14, tá? Sempre. Quando não, vai vir no problema. Por exemplo, que eu coloquei aqui, calcule o volume do cilindro a seguir e use π igual a 3. Então, a gente vai desconsiderar as casas decimais, utilizar só o 3. Olha só o meu cilindro. Vamos lá. Esse meu cilindro, ele tem a medida que vai daqui do centro até esse ponto C aqui, ela é chamada de raio, não é isso? Da circunferência. Então, o raio ele é de 4 centímetros. Olha só. Dados. Raio igual a 4 centímetros. Ele me deu aqui, ó, a medida do ponto B até o ponto A, que é a medida das bases, a distância entre as bases aqui, que ela é de 5 centímetros. Então, isso é a altura, 5 centímetros. Para eu calcular o volume, que é o que ele está me pedindo aqui, eu tenho o seguinte, ó, volume é igual π vezes r ao quadrado vezes h, não é isso? Então, o volume vai ser quem? Quem é π? π vale 3. Vezes o raio. Quem é o raio? 4 centímetros. 4 ao quadrado. Tem um expoente aqui. Vezes a altura, que é 5 centímetros. Vamos lá. Então, eu tenho volume é igual a 3 vezes 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Vezes 5. Volume vai ser quanto? 3 vezes 5 é 15. 15
vezes 16. 5 vezes 6 é 30, dá 3. 5 vezes 1 é 5, com 3 dá 8. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1. Somando, 0, 8 mais 6 é 14, a 1, 1 mais 1 é 2. 240 centímetros cúbicos. Isso é o volume desse prisma, desse cilindro. Certo, pessoal? Próximo exemplo. Agora eu coloquei um exemplo com uma situação problema. Vejam só. Marta está fazendo a reforma da sua casa e decidiu trocar a caixa d'água. Essa nova caixa d'água tem formato cilíndrico, então ela tem o formato dessa figura aqui, tá? E sabendo que as dimensões da caixa escolhida é 2 metros de diâmetro e 5 metros de altura, qual será o volume da caixa d'água quando ela estiver com metade da capacidade? Gente, vamos lá, calma. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um cilindro aqui, desenho super massa meu desenho aqui. Eu tenho um cilindro, tá? Vejam só, a altura desse cilindro ela é de 5 metros. Ele deu aqui a altura, certo? E ele falou que o diâmetro, ou seja, a medida que passa por o meio aqui da circunferência até o outro lado, ela é de 2 metros. Certo? Só que lembrando, o diâmetro ele é 2 vezes maior que o raio. Então, consequentemente, o raio ele é de 1 metro. Certo? A altura ela é de 5 metros. E ele falou aqui, para a gente utilizar π igual a 3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vamos calcular o volume dessa caixa d'água. Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Volume. Π vale quanto? Vale 3. O raio é 1. 1 ao quadrado. E a altura é 5. Volume. 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 3 vezes 1 vezes 5. 3 vezes 1 que é 3. Vezes 5 que dá 15. Como está em metros. Metros cúbicos. Volume total dessa caixa. Volume total da caixa. 15 metros cúbicos. Ele deu a dica aqui que 1 metro cúbico ela vale 1000 litros. Então aqui seria 15 mil litros. Certo? Só que, olha só, ele perguntou o volume da caixa d'água quando ela tiver com metade da capacidade. Ou seja, se o volume total dela é de 15 mil litros, então eu tenho que metade da capacidade é igual a 15 mil dividido por 2, que vai dar igual a 7.500 litros. Essa é a resposta do problema. Certo, pessoal? Vamos lá. Terceiro exemplo. Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro conforme a imagem a seguir. Olha só, acho que todo mundo aí já viu chegando um caminhão em um posto de combustível ou quando está viajando passa por algum caminhão desse tipo, certo? Ao analisar-se o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros, ou seja, o pontinho que vai daqui até aqui, ela é de 2 metros.
Lembrando que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros de combustível? Olha só a nossa questão, tá? Vamos pegar os dados aqui, ó. Nessa questão aqui, ela já me deu o volume. O volume é de 54.000 litros. 54 metros cúbicos, certo? Ele me deu também o raio do reservatório. Então, o raio é igual a 2 metros. Ele pediu para que eu usasse π igual a 3. E ele pediu para determinar a altura, certo? Que seria, nesse caso aqui, ó, o comprimento desse cilindro. Quanto ele precisaria ter no mínimo. Vamos lá para a fórmula. Eu tenho que volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. O volume eu já tenho, é 54. O valor de π é 3, está aqui, ó. O raio ele é de 2 ao quadrado, vezes a altura. Então, olha só, 54 é igual a 3, 2 elevado ao quadrado é 4, vezes a altura. Vamos lá. 54 é igual a 3 vezes 4 é 12, vezes a altura. Vou passar para aqui, ó. Então, reorganizando, eu tenho que a altura é igual a 54, o 12 que está multiplicando, ele vem dividindo. Então, fica 54 dividido por 12. Fazendo aqui, ó, 54 dividido para 12 vai dar 4. 4 vezes 12 é 48. Para 54 falta 6. Não é isso? 6 não dá para dividir. Acrescenta um 0 e uma vírgula. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60. Não sobra nada. Então, olha só. 54 dividido por 12 dá 4,5 metros. A altura mínima deve ser de 4,5 metros. Certo, pessoal? Então, bem simples os cálculos com cilindro, o volume do cilindro. Espero que tenha dado para todo mundo compreender. Por hoje é só e até a próxima.